Olá, gostaria de dar as boas-vindas a todas e todos a esta oficina, a de número 5, que tem como tema Formando Redes, um tema da maior importância para o nosso Fonavide. Eu sou o Álvaro Calles Ferro, juiz de direito em Porto Velho, do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Eu serei o coordenador desses trabalhos nesta tarde e farei as apresentações e também um acompanhamento do chat, inclusive para as coletas das perguntas às integrantes da oficina, que são a colega Ellen de Freitas Barbosa, juíza de direito, titular do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Três Rios, Rio de Janeiro, que integra também a Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça do Rio e é a representante da região Sudeste junto a este Fonavide. Além dela, temos também a colega Lúcia Helena Barros Reluí da Silva, juíza titular da Segunda Vara Especial de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, termo judiciário de São Luís do Maranhão, e ela é representante da região Nordeste neste Fonavide. Ainda temos a colega e assistente social Vanessa Vieira, da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Bem-vindas nossas integrantes desta mesa. Passaremos agora a apresentar um vídeo. Eu peço que coloquem o vídeo. Este vídeo foi apresentado, inclusive, por nossas conferencistas, ora integrantes da mesa. Olá, sejam bem-vindos à nossa quinta oficina do Fonavide. Vamos falar sobre a rede de enfrentamento à violência doméstica. Faremos algumas colocações sobre o tema e depois estaremos juntos para discutir com vocês. No combate à violência contra mulheres, existe uma rede de enfrentamento à violência pronta para auxiliar, formada por uma articulação entre os diversos órgãos e setores governamentais ou não governamentais, que trabalham na formação, fiscalização ou execução de políticas de prevenção e de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Esta rede de enfrentamento é muito importante, porque é através dela que a mulher busca o apoio necessário para iniciar o ciclo de conscientização e sair da situação de risco em que se encontra. Através da rede, garantimos o empoderamento das mulheres, a responsabilização dos agressores e a assistência qualificada às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Ou seja, a rede de enfrentamento é um conjunto de ações e serviços de diferentes setores que visam a ampliação e a melhoria da qualidade do atendimento, identificação e encaminhamento, efetivando assim a política nacional de enfrentamento à violência contra mulheres. Esta rede busca entender a complexidade da situação que envolve este tipo particular de violência, que possui várias frentes, tratando-se de um problema cultural e multidimensional. O artigo 8º da Lei Maria da Penha estabelece a integração operacional que deve existir entre o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, com as áreas da segurança pública, assistência social, saúde, educação, habitação e trabalho. Daí se conclui que esse trabalho tem que ser desenvolvido em rede, de forma a articular todos os serviços essenciais à assistência à mulher em situação de violência. O Poder Judiciário, o juiz e juíza, eles possuem uma missão muito especial no sentido de participar ativamente desse processo de formação e fortalecimento da rede de enfrentamento à violência contra as mulheres. Porque, no decorrer das ações, tanto na ação penal quanto nas medidas protetivas, o juiz precisa saber quais os serviços, saber quais as atribuições de cada entidade para que possa fazer os devidos encaminhamentos. A participação da equipe multidisciplinar também é de fundamental importância, porque ela oferece os subsídios necessários para que os juízes façam esses necessários encaminhamentos das mulheres e homens aos serviços disponíveis na comunidade. Então, como formar a rede? É importante saber que em várias comarcas as redes já estão mais ou menos constituídas, já existem fóruns de debate, atuação, serviços atuando, mas
é importante que a rede esteja devidamente constituída, formalizada. Como fazer? Não existe, assim, uma fórmula pré-estabelecida. O que importa é que as pessoas que desenvolvem os trabalhos relacionados ao atendimento à mulher precisam ter confluência de interesses, vontade, persistência e criatividade. E aí, sim, traçar um fluxo para que se possa, através de seminários, encontros, debates, se fortalecer toda essa rede que constitui o enfrentamento à violência. Nós temos consciência já de que esse trabalho não pode ser desenvolvido através de um atendimento pontual, fragmentado. É preciso, sim, haver a integração de todos os órgãos existentes na comunidade. Então, o juiz, o Poder Judiciário, possui uma participação muito especial, ele pode, sim, contribuir para a formação e fortalecimento da rede. As atribuições de cada órgão participante da rede têm que estar devidamente constituído, devidamente elencado, para que o juiz possa, e os demais serviços também, compreender e saber encaminhar aquela mulher em situação de violência para o serviço necessário, evitando, assim, encaminhamentos desnecessários, evitando também que exista uma sobreposição de encaminhamentos, inclusive, desnecessários para determinado caso. Então, eu ofereço aqui como contribuição que o juiz deve participar dessa rede, e essa forma de participação tem que ser em espaço coletivo, com debate, com harmonia entre os participantes, com um sentido sempre de respeito entre os participantes. Essa característica da horizontalidade é muito importante para que se atinja o fim primordial da rede de enfrentamento à violência contra as mulheres. Então, todos vão ganhar. O Poder Judiciário ganha porque tem para onde fazer os encaminhamentos aos serviços e programas existenciais na comarca. A mulher ganha também porque se sente mais fortalecida e sabe que existe outras pessoas, outros serviços participando também com ela, que ela não está sozinha nesse enfrentamento, e a sociedade, porque é chamada a participar, a sua responsabilidade como segmento importante e participante dessa rede. Sobre os eixos conceituais, as redes de enfrentamento e atendimento à mulher em situação de violência devem ser pensadas de uma forma intersetorial, ou seja, os atores e atrizes que a compõem devem ter uma atuação compartilhada, organizada, de forma que crie estratégias internas para garantir à mulher o atendimento e respostas eficazes nas diversas esferas de qualidade. Os serviços da rede também devem fazer a interseccionalidade da categoria gênero com a raça, com a classe, com a etnia, com a geração e outros marcadores importantes, a fim de garantir intervenções para essas mulheres, dentro das suas especificidades, conseguir romper com o ciclo da violência. Sobre o fluxo de atendimento, também entendido como intersetorialidade, ele tem a sua importância na medida que ele previne ou evita que as mulheres percorram caminhos que vão revitimizá-las, ou desestimulá-las a prosseguir nesse processo de rompimento e de superação dessa relação violenta. A construção das redes é um processo longo e os desafios são constantes. Questões como a falta de profissionais, a inexistência de capacitação continuada, a burocratização do serviço, a desarticulação das ações, a falta da perspectiva de gênero no atendimento são questões que nos angustiam cotidianamente. Entretanto, o maior desafio é a implementação de uma política de Estado nas 3 esferas de governo, federal, estadual e municipal, que priorize politicamente e financeiramente a proteção, o atendimento e o direito a todas as mulheres, em especial as mulheres em situação de violência. Então,
Depois do que foi dito, quais seriam as alternativas de atuação para a prevenção à violência doméstica no contexto de pandemia? Coloquem suas opiniões e sugestões através do chat, que iremos interagir com vocês nessa nossa quinta oficina. Olá! Dando continuidade, então, aos nossos trabalhos, eu gostaria de passar a palavra à colega Ellen. É um prazer recebê-la, Ellen, aqui nesta mesa de trabalhos. Fique à vontade para a complementação da sua fala. Obrigada, Álvaro. Boa tarde aos colegas, boa tarde a todos que estão aí nos acompanhando nessa oficina. É um prazer estar aqui com vocês. O trabalho em rede, né, a gente percebe que a Lei Maria da Penha vem exigindo, né, na atuação do juiz, uma atuação muito além daquela cotidiana no julgamento dos processos, né? A gente precisa interagir, a gente precisa conhecer a rede que a gente tem à disposição no nosso município, e nesse contexto de pandemia agora a gente percebeu que aqueles municípios que tinham uma rede bem estruturada enfrentou o problema com mais facilidade, né, dando mais condições às mulheres de ter acesso ao Poder Judiciário. No dia a dia, a gente percebe que esse trabalho em rede faz toda a diferença na mudança de comportamento, tanto da vítima quanto dos autores apontados como agressores, e sem essa atuação de rede a gente não consegue atuar, agir e ter uma transformação como é aquela que a gente prioriza na atuação da Lei Maria da Penha. Eu estou atuando em violência doméstica há 10 anos e fez toda a diferença a partir do momento que a rede foi identificada, treinada e passou a estar apta a atuar, né, a se conhecer, porque a gente percebe que em muitas oportunidades os equipamentos da rede não se conhecem, não sabem da existência do outro, e isso que a gente precisa, né, como magistrados, como equipe técnica à frente de um juizado de violência doméstica, agir para possibilitar essa interação e para possibilitar os encaminhamentos para buscar essa mudança de perspectiva. Obrigado, Ellen, pela sua participação. Profunda toda essa análise. Vamos passar agora, então, à colega Lucelena, que vai complementar a sua fala. Boa tarde, Ellen, Vanessa, Álvaro, e a todas as pessoas que estão aqui acompanhando. É um grande prazer estar aqui com vocês todos. Bem-vindos e bem-vindas, as pessoas que estiverem acompanhando. De início, eu vou rapidamente fazer esse momento de parabenizar a doutora Jaqueline Machado por esse entusiasmo que é peculiar a ela e dedicação para idealizar este ousado evento em formato virtual. Este evento acaba sendo uma grande lição de que precisamos nos reinventar frente aos grandes desafios. A Covid-19, que já provocou essa morte, né, essa mais de 155 mil óbitos no Brasil, não conseguiu, nem conseguirá retirar a força e a coragem dos integrantes do maior fórum de juízes e juízas de violência doméstica e familiar. Então, eu tenho a grande honra de participar deste fórum aqui com vocês também e de parabenizar toda a diretoria do FONAVID 2020 e dos demais envolvidos neste grandioso evento. Então, meu nome é Lucelena Hille, eu sou a juíza titular da 2ª Vara Especial de Violência Doméstica aqui em São Luís, Maranhão. É uma vara especialmente competente para processar e julgar as medidas protetivas de urgência. Uma vara situada na Casa da Mulher Brasileira aqui em São Luís e que está instalada essa vara desde 2017.
Então, eu sou a primeira titular dessa vara, nós já estamos desenvolvendo esse trabalho há 3 anos, e eu quero aqui compartilhar, a título de compartilhar mesmo experiências, que é o propósito da nossa oficina hoje, sobre a rede de enfrentamento, compartilhar esse trabalho, essa experiência que eu estou tendo na segunda vara da mulher. No ano em que eu ingressei nessa vara, que foi em setembro de 2017, já antes de completar 1 mês de atuação na vara, aconteceram os 2 primeiros feminicídios, em que as mulheres estavam sob o manto da proteção, das medidas protetivas de urgência. Aquilo ali, naquele momento, representou para mim um marco muito importante. Eu tomei a consciência da responsabilidade que um juiz, inclusivamente para as protetivas de urgência, precisa desenvolver, ter a sensibilidade de que precisa desenvolver com a sua equipe um trabalho célere, eficaz e articulado com a rede de enfrentamento. Então, a vara foi deslocada para a Casa da Mulher Brasileira, porque antes funcionava no Fórum, só no início de 2018 chegou à Casa da Mulher Brasileira, e lá sim, com os demais órgãos de integração ao atendimento que compõem a Casa da Mulher, e também com o envolvimento desse trabalho com toda a rede de atendimento à mulher, nós conseguimos desenvolver um trabalho, sim, que eu digo que é um trabalho que está dando certo. Não foi um trabalho de um só órgão, mas de vários órgãos envolvidos. Então, é o sucesso de todos, não só do Poder Judiciário. E, a partir de então, de fevereiro de 2018, nós não tivemos feminicídio com mulheres sob o manto das medidas protetivas de urgência. É por isso que eu sou entusiasmada com esse trabalho realizado em rede. Eu sei da diferença, como a doutora Ellen acabou de dizer, que faz, né, a gente fazer esse trabalho articulado com os demais órgãos de proteção e atendimento às mulheres em situação de violência. A partir de então, desde novembro, aliás, de 2017, nós estamos realizando as atividades nos processos judiciais e, ao mesmo tempo, desenvolvendo projetos, campanhas, sempre nesse sentido de informar mais mulheres sobre as medidas protetivas, fazer sempre essa articulação com os outros órgãos da rede, porque nós percebemos que esse trabalho faz muita diferença. A gente conhecer as atribuições de cada órgão, a equipe multidisciplinar saber, poder oferecer elementos para que a gente possa fazer devidamente esses encaminhamentos. Então, eu posso assegurar aqui, para compartilhar esses nossos saberes de todos aqui que estão participando e também essa minha experiência, eu posso dizer que faz muita diferença e que, ao mesmo tempo em que a gente trabalha nos processos, a gente tem possibilidades de comparecer a uma reunião da rede, uma vez por mês, como acontece, saber quais órgãos estão chegando, quais as atribuições desses novos órgãos, dos participantes, e aí sim continuar desenvolvendo esse trabalho. Eu quero aqui deixar, a título de colaboração também com o debate, 2 indagações que eu entendo assim, muito importante para a gente compartilhar com todos esses municípios, essas pessoas aqui que estão participando, que são de outros municípios. Eu deixo essas 2 indagações. Quais as estratégias que estão sendo desenvolvidas nas diversas comarcas do Brasil para o aprimoramento do trabalho em rede, principalmente neste período da pandemia, né? Então, como nós podemos aproveitar melhor esse potencial que é a rede de enfrentamento à violência contra as mulheres? Então, eu fico aqui à disposição, continuo aqui para qualquer esclarecimento. Eu informo também que na plataforma existem 4 cartilhas sobre fortalecimento de rede que estão disponíveis. Uma delas é a cartilha do Fonavide. E obrigada. Obrigado, Lúcia. Prazer ouvi-la, assim como a Ellen, né? Já mencionei antes.
Muito bom esse compartilhamento dessas experiências que você trouxe, assim como a Ellen. Antes de passar a palavra à Vanessa, eu gostaria de relembrar e reforçar a necessidade de, utilizando o espaço próprio de perguntas, encaminharem as indagações às nossas integrantes da mesa, tá certo? Eu estou aqui acompanhando, já temos perguntas aí, mas é só para reforçar essa necessidade. Passo então a palavra, prazer recebê-la, Vanessa, em nossa mesa, tá certo? Para complementação também da sua fala. Fique à vontade. Obrigada, doutor Álvaro. Obrigada, doutora Ellen, doutora Lúcia. Foi um prazer ouvi-las. Agradecer a oportunidade de novamente compor aqui o Fonavid. Agradecer na pessoa da doutora Jaqueline, com quem eu trabalho há muito tempo, e endosso as palavras que a doutora Lúcia colocou no início das suas falas. É uma juíza, uma magistrada que reconhece, né, a importância de todos e todas os profissionais que compõem a rede, e é desse espaço de fala que eu quero trazer a minha contribuição, como profissional da equipe multidisciplinar que compõe a rede de atendimento. Esse é um desafio imenso, né? É constante, é diário, como até já foi falado no vídeo. Eu, desde 1998, atuo na área da violência doméstica. Em 1998, muito antes do advindo da Lei Maria da Penha, nós já estávamos fomentando, construindo a rede de atendimento aqui no nosso estado, em específico aqui na capital, em Campo Grande, e ainda em 2020, à exceção da Casa da Mulher Brasileira, nós ainda continuamos com muitos entraves, muitas situações. Há 2 anos, nós começamos pela Coordenadoria da Mulher, um programa que é de fortalecimento de rede. Nós já alcançamos 24 comarcas, né, 24 entre municípios e distritos, com essa capacitação. Alcançamos quase 1.000 atores e atrizes dentro desse sistema, e as demandas são, assim, a gente fica impressionada de ver as dificuldades que ainda existem. Nós, como os profissionais que estamos na ponta, muitas vezes estamos subordinados a uma gestão que não compreende a complexidade da violência contra a mulher, não compreende a necessidade de nós darmos respostas céleres, respostas eficazes, para que aquela mulher rompa com o ciclo da violência e, mais ainda, que ela consiga ter condições para a retomada da sua vida, né? Então, o rompimento do ciclo é uma questão e a retomada é outra situação. Muitas vezes a gente vai fazer um encaminhamento ou liberar um relatório e nós precisamos colocar esse documento sob o crivo do nosso gestor, do nosso superior, para que não passe nada que milindre a instituição ou que dê visibilidade a uma deficiência que a instituição tem. Nesse processo, é um processo demorado e as mulheres não podem esperar. Então, essa interlocução, ela é necessária e é difícil entre os atores e os serviços da rede, mas ela também é muito difícil dentro do serviço que a gente atua. E não dizendo aqui como o judiciário, mas todos os serviços que compõem a rede de atendimento à violência contra a mulher. Situações como me deparei em que uma colega levantou e disse, olha, achei muito importante essa capacitação, é necessária, porque eu atuo há tantos anos na área da violência contra a mulher e eu desconhecia o que é a violência psicológica. Eu penso que isso é impensável, né? Como um profissional que atua na área da violência contra a mulher, não conhece, desconhece o que é a violência psicológica. Penso como é esse atendimento a essas mulheres, né? Que forma que essas mulheres são atendidas, atuações profissionais, carregadas de julgamentos sociais, carregada de entendimentos equivocados, um desconhecimento sobre gênero, né, uma ausência da perspectiva de gênero nas suas ações, e isso acarreta diretamente no atendimento a essas mulheres, desestimula-as, né, elas se sentem novamente julgadas. Então, a necessidade da capacitação continuada é urgente, é para ontem. Como disse a doutora Ellen, quando a rede está organizada, quando a gente consegue construir um fluxo de rede, as ações, as respostas, elas são tomadas de uma forma articulada, de uma forma célere, o que é o necessário para nós que atuamos na situação da violência doméstica. O fenômeno da violência contra a mulher é um fenômeno complexo, mas a construção de rede também é complexa,
precisamos ampliar os serviços. Ainda temos o entendimento que a rede de atendimento é centrada no tripé: política de assistência social, política de saúde e de segurança pública. Precisamos incluir outros serviços, outros atores, outras atrizes nesse processo. Como ontem disse a doutora Maria Cristiana, quando nós temos uma mulher que não tem uma rede de apoio familiar, uma rede de apoio social, a gente tem que pensar que essa mulher, quando ela sai da casa dela, ela precisa ter uma outra moradia, ela precisa conseguir a transferência de escola do filho, ela precisa ter vaga na creche. Esses serviços não trazem a transversalidade do gênero nas suas ações. Precisamos também trabalhar com isso. Não adianta só incluir esses serviços, né, ampliar para esses atores se eles não trazem esse olhar de gênero, não traz essa perspectiva. Será somente mais um dentro da rede, e não uma rede qualificada como a gente precisa. Demais ainda trago, né, que o reconhecimento, a dificuldade de se reconhecer como parte da rede é algo também constante. Em uma das capacitações nossa, na parte que nós estamos fazendo a atividade prática, um policial, uma policial e um policial que compõe o ProMuse, que é um programa que faz o acompanhamento das medidas protetivas aqui no nosso estado, ficaram meio afastados, e eu cheguei lá e disse: vocês não vão participar aqui da atividade, né? Ou vocês não compreenderam? Eles disseram: não, mas a atividade é para a rede, eu não faço parte da rede. A própria rede não consegue compreender, não consegue se reconhecer como rede. A Vânia Pazinato traz em um dos seus artigos essa fala, que a própria rede, os integrantes da rede desconhecem o seu papel, né, não dos outros serviços, mas do seu próprio serviço. E é com essas contribuições que agora eu encerro a minha fala, porque, como a doutora Lúcia disse, a oficina é uma troca, né, um espaço para a gente trocar as nossas angústias, nos fortalecer, trazer experiências que vamos levar para os nossos locais de trabalho, sobretudo numa época tão difícil, uma época tão atípica como é a questão que nós estamos vivendo da pandemia. E aí eu volto aqui para o doutor Álvaro e aguardo as perguntas e as considerações. Muito obrigada. Obrigado, Vanessa, pela participação, de muita profundidade, compartilhando experiências. É muito importante tudo isso que foi dito aqui pela Ellen, pela Lúcia, pela Vanessa, com uma temática tão necessária, né, uma discussão tão necessária de se travar. Volto a dizer, nós tivemos um probleminha técnico ontem, isso foi vencido, hoje estamos aqui falando dessa temática extremamente importante, e isso é o que vale. Mas eu gostaria, antes de passar a pergunta, registrar também que ratifico todas aquelas palavras elogiosas que foram dirigidas à nossa presidente, né, a Jaqueline, que inclusive nos acompanha, não é isso? Está aqui conosco na oficina, nos acompanhando, e quero registrar o brilhantismo, Jaqueline, com que você tem estado à frente deste fórum, do Fonavid, das atividades durante todo este ano, que foi um ano peculiar, com todas as dificuldades enfrentadas em razão da pandemia, e o brilhantismo que está sendo este evento, pelo que a gente percebe, diante de todas as manifestações que têm sido em todas as atividades até aqui apresentadas. Muito obrigado, quero fazer esse registro aqui de público. E há uma pergunta aqui, então, da Jaqueline, né, por isso também que fiz questão de fazer esse registro antes. A nossa colega Jaqueline pergunta a Vanessa: como é que tem visto a formação de rede no interior e a participação do pessoal da área de saúde? Ela diz que sente que há uma dificuldade nessa participação, né? Já foi dito da área policial pela Vanessa, mas e a área da saúde, em especial nas localidades mais distantes, do interior? Como é que tem sido trabalhado isso, Vanessa? Obrigada, doutor Álvaro. Obrigada, doutora Jaqueline, pela pergunta. Realmente é uma grande dificuldade, né, o pessoal da saúde, os profissionais da saúde, porque eles têm muita receio de fazer a notificação, embora isso já esteja, né, normatizado, já tem uma resolução que garanta tudo isso, eles têm muito receio porque eles vivem numa cidade pequena. E quando a gente pensa em comarca do interior, a gente tem que pensar que ela é realmente pequena, né? As pessoas se conhecem, né? As pessoas lidam no seu cotidiano tanto com a vítima como o autor da violência, como o agressor. Então existe além desse receio,
E também acontece, não é diferente dentro da área da saúde, uma inexistência do entendimento da complexidade da violência, né? Não existe uma prioridade no atendimento ou um serviço específico para essas mulheres, e nós sabemos a importância do acompanhamento psicológico, ele é fundamental, né, assim como as questões sociais, para esse rompimento e a retomada da mulher. Então, quando a gente faz e a gente tem feito a nossa formação, o nosso fortalecimento, de rede, eu percebo que muito mais o profissional ele vai, porque precisa que vá, né, ser representado aquele serviço, aquele órgão, ele precisa ser representado, do que propriamente ele está entendendo o que é, por que ele está lá naquele local, porque ele não tem na sua prática isso, ele não traz essa referência, ele não tem uma compreensão específica de gênero, como eu volto a falar, uma lente de gênero, né, nas suas atuações, nas suas intervenções, mas eu percebo que é muito assim acentuado, eu vejo como um grande problema esse receio que eles têm de se envolver ainda num problema de uma briga de casal, né? E aí ficar se indispondo com essas pessoas que fazem parte da comunidade, que frequentam a igreja, que frequentam locais, né, diariamente, cotidianamente. Mas nós temos, né, procurado trabalhar bastante com isso, trazer alternativas, né, trazer essa segurança do respaldo profissional, da confidencialidade, que a própria resolução do Ministério da Saúde traz sobre isso, né, aborda isso, para que a gente consiga avançar também. Embora ele seja considerado, a violência ainda esteja centrada nesse tripé, assistência, saúde e segurança, a saúde ainda não conseguiu se incorporar de fato da questão da temática da violência, entender a multifatoriedade da violência. Obrigado, Vanessa, pela sua participação. Eu gostaria de... aqui existe uma fala da Maria das Graças de Faria, que está muito feliz com a representatividade do serviço social no painel. E nós estamos tratando de rede, né? E aí me veio à mente aquilo que foi dito pela colega Lúcia, e ela até pediu a complementação, porque foi falada uma palavra muito interessante, Lúcia, na sua fala, de horizontalidade. Então, assim, você poderia complementar a fala da Vanessa e também tratar um pouco mais dessa questão da horizontalidade para nós? Então, sobre essa, né, a pergunta que foi enviada para a Vanessa, sobre a saúde, né? A saúde, ela é importantíssimo eixo, porque é a maior porta de entrada das mulheres, né, ao sistema, seja de justiça, de assistência social, mas a mulher em situação de violência, ela chega em muitas ocasiões, em muitos casos, primeiramente à saúde. Aí eu só queria compartilhar, por isso eu queria acrescentar que aqui em São Luís existe um projeto que funciona no Socorrão 2, que é um hospital público de São Luís, e esse projeto é o SAEM, que é o Setor de Atendimento à Mulher em situação de violência, e lá tem uma assistente social que é a idealizadora desse projeto, e ela faz o atendimento psicológico da mulher lá no pronto-socorro, né, no Socorrão, e ainda faz busca ativa de mulher. E ao identificar a mulher em situação, às vezes aquela mulher que nem ao menos está ainda, né, se percebendo na situação de violência, do risco que ela está correndo, aí esses profissionais, que não é só a Silvia, né, a assistente social, mas tem toda uma equipe, eles conseguem essa intervenção. As mulheres, né, já acabam saindo do plano da saúde e ingressam muitas vezes, tanto pela defensora quanto pelo o registro da ocorrência, chegam a pedir as medidas protetivas. Então, eu entendo assim que é fundamental essa chegada, né, dos participantes da rede de saúde, como dos profissionais da rede de saúde. E o Álvaro pediu para eu falar sobre a horizontalidade. Então, o que eu posso acrescentar também sobre a horizontalidade, que é uma característica muito importante, tem que ser uma característica muito importante da rede. Porque como desenho aí a imagem do Fonavid, né? Essa rede na horizontalidade vai dizer que não há hierarquia entre os participantes.
porque eu sou do Poder Judiciário, porque eu sou do Ministério Público, porque eu sou, entendeu? Porque isso prejudica o trabalho da rede. E quando um quer se sobressair ou um quer impor seu entendimento, né, sem o devido diálogo, o que acontece? A rede se enfraquece, a mulher fica desprotegida, é um desgaste desnecessário. É por isso é que eu digo que a horizontalidade é exatamente não haver hierarquia nesse espaço de diálogo que é a rede, e que aí fica mais fácil, inclusive, avançar nesse enfrentamento à violência, que é o fim maior, né, da rede. Obrigado, Lúcia. Eu vou fazer uma junção de duas questões que foram mencionadas pela Shirley Amanda Leite. Ela é lá de Sergipe, e ela traz a questão das visitas frequentes às comarcas, da necessidade de aproximação da justiça. Ela fala que a justiça lá tem feito esse acompanhamento, faz um diagnóstico, mas ela cita também que percebe que, por vezes, há uma descontinuidade das ações e a falta de percepção, de pressentimento dos profissionais da rede de proteção. E aí, já perguntando a Ellen, na sequência, qual o maior nó que observa nos trabalhos desenvolvidos na rede? No âmbito municipal, né, a gente percebe realmente a falta de continuidade nas políticas públicas toda vez que há uma mudança de gestão. Então, é muito importante que a gente mantenha essa coordenação e busque sempre, toda vez que assume uma nova gestão, apresentar o trabalho que vinha sendo desenvolvido para que haja continuidade desse trabalho. Mas sempre é um desafio, né? Porque a cada mudança, a cada eleição, a gente se depara com alguns equipamentos sendo substituídos por outros são desconstituídos sem que haja substituição, e a gente precisa novamente começar a trabalhar a formação dessa rede. Eu queria também aproveitar, né, para falar sobre essa questão da saúde que a Jaqueline levantou. Aliás, é uma honra estar fazendo parte desse Fonavide com a Jaqueline, uma pessoa excepcional que a cada dia tem me emocionado muito. A gente percebe na questão da saúde uma dificuldade com a questão da notificação, né? Os profissionais alegam a questão do sigilo, e como disse as minhas colegas, é o primeiro, na maioria dos casos, é o primeiro portal de acesso. Então, eu queria compartilhar com vocês um projeto que a gente desenvolveu aqui agora, porque a gente percebe a necessidade de atingir aquelas mulheres que ainda não se sentem encorajadas a pedir ajuda, que desconhecem a rede, que desconhecem até mesmo as possibilidades oferecidas pela Lei Maria da Penha, como as medidas protetivas, e que acham que estão desassistidas sem qualquer tipo de ajuda. Então, a gente desenvolveu um projeto destinado à área da saúde, para atingir os profissionais de saúde que trabalham nos postos, naquelas unidades básicas de saúde, nos bairros, que estão ali no dia a dia com as famílias, e atingindo também os agentes comunitários, que são aquelas pessoas que visitam diariamente, né, as casas de determinadas comunidades, tentando desenvolver nesses profissionais a empatia, né, para que se abstenham de julgamento sobre a conduta daquela mulher em situação de violência que ainda não teve coragem de denunciar, mostrando por que a mulher tem essa dificuldade de denunciar e tentando conscientizar essas pessoas a ter uma palavra de apoio, a ter uma palavra de encorajamento e a levar esse caso ao conhecimento dos órgãos competentes para que a gente, então, possa tomar alguma atitude, né? A gente deu o nome ao projeto de Olhar que Acolhe, que é isso, que a gente quer que aquelas pessoas que estão ali recebendo aquelas mulheres diariamente tenham um olhar diferenciado e possam perceber um pouco além daquilo que é verbalizado, né? E a gente percebeu, né, dos profissionais da saúde, que muitos desconhecem essa realidade, não conhecem a violência psicológica e tem alguns preconceitos
e isso vem impedindo essa atuação, a notificação e a ajuda dessas mulheres. E essa qualificação que a Vanessa mencionou é muito importante, porque só assim a gente vai conseguir trazer a rede, né, para atuar junto, independente do gestor que está temporariamente no âmbito municipal em determinado momento. A gente precisa fortalecer a rede como um todo. E nesse treinamento a gente levou, né, a gente fez uma parceria com os demais integrantes da rede, porque a gente percebe também que a saúde não tem a integração, né, eles com os demais entes da rede. Eles precisam conhecer para que façam encaminhamentos, para que façam a notificação, para que a gente possa atingir todas as pessoas que precisam da nossa ajuda. Obrigado, Ellen, pela sua participação. Eu vi aqui que uma de nossas participantes, a colega Rosa Gianni, está dizendo que lá em Sergipe existe um fórum de rede, da rede, e que tem funcionado bem nessa articulação. Eu gostaria de perguntar então a Vanessa, dentro dessa perspectiva de fórum, de reuniões, qual a periodicidade, como é que funciona a organização dessas reuniões, como é que elas são realizadas? Poderia nos dizer, Vanessa, por favor? Obrigada, doutor. Existe uma diferença, né, entre a capital e o estado, e o interior do estado, isso é geral, né? Então, na capital a gente está bem mais organizado, nós temos a Casa da Mulher Brasileira, como eu já citei, e ele tem essas reuniões periódicas, a rede municipal, embora continue ainda em processo de construção, ela já tem reuniões constantes, né? Nós temos um decreto que institui a lei, né? Que institui, a rede, e assim, em algumas comarcas do interior, né? Mas a grande maioria ainda não. A grande maioria não consegue ainda se reunir, não consegue fazer nem a primeira reunião, e é esse trabalho que nós, né, por meio do programa de fortalecimento de rede da coordenadoria, estamos tentando levar para o interior, né, ajudar a fazer essa reunião. Uma coisa que eu até não falei ali, mas quero falar agora, né, que existe agora um pertencimento, os juízes sentem-se pertencentes à rede, e isso é muito importante, que a partir do momento que existe uma reunião em que o juiz ou a juíza, né, está ali presente, os outros serviços acabam também compondo, acabam se sentindo responsáveis para participar. Mas nós, de uma forma geral, a gente precisa caminhar muito, né? Nós estamos ainda engatinhando. Algumas cidades têm uma rede bastante atuante, organizada, com fluxos já criados, e outras nem reuniões elas conseguiram fazer. Então, temos como pensar numa coisa única para realidades completamente distantes, diferentes. Nós temos aqui, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, nós temos cidades fronteiriças, então nós também temos que pensar nas mulheres que estão nessa fronteira. Nós temos a segunda maior aldeia indígena do país, está também no nosso estado. Então, nós temos uma rede pensada com essa interseccionalidade com a etnia, com as mulheres indígenas. Nós temos também muitas mulheres em área rural, é uma característica também do nosso estado. Então, essas várias especificidades, essas interseccionalidades, elas têm que ser pensadas também como nas estratégias para a gente construir essas redes. E, por enquanto, né, o trabalho a gente continua só fazendo também incluindo, né, uma complementação. Nós temos também pela Coordenadoria da Mulher, pensando na dificuldade da saúde, Empenhadas pela Saúde, que foi direcionada para os profissionais dos postos, das unidades básicas de saúde, e também para os agentes comunitários, como a doutora Ellen falou, né, que eles são fundamentais, eles entram ali no espaço da casa, eles ouvem a mulher, eles têm uma intimidade, né, uma questão de cotidiano ali com essas mulheres. E essas todas questões que nós trouxemos aqui, a dificuldade nas alternâncias de governo, das políticas públicas, né, a falta de capacitação, tudo isso a gente pensa, né, na hora da gente fazer esse programa nosso e levar para essa cidade, pensando no diagnóstico antes disso, qual é a dificuldade maior daquele município, para a gente poder atuar em cima dele e aí conseguir trazer um resultado. Obrigado, Vanessa. A gente vê aqui, percebe que há
algumas questões que a Vanessa já pôde pontuar, que é a questão dos serviços não oferecidos, né, do desaparelhamento, a ausência de coordenadorias no executivo, o fechamento de outros serviços de atendimento especializados, né? Há um comentário nesse sentido, mas a Vanessa já pôde estabelecer conexão com essa afirmação que foi realizada aqui. Eu vou aproveitar, então, fazer uma pergunta aqui que está posta sobre o papel da OAB. A assistência judiciária da OAB, enquanto advogados dativos, vou endereçar essa pergunta à Lúcia. Qual a importância disso, desses serviços dativos, quanto à participação da OAB nesse sentido, participação em rede, como é que ficaria isso? Pois, Álvaro, eu conto assim pela experiência, né, que eu tenho. Nos nossos processos de medida protetiva, também nos da outra vara, que é de ação penal, eu entendo que a participação da OAB é importante demais. Aqui em São Luís, nós temos a Defensoria Pública para fazer tanto atendimento às mulheres, como daqueles homens que não estão, né, em condições de constituir casa. Mas na do interior, que eu seja mais conveniente, essa OAB é uma instituição, né, essencial à justiça, também venha fazer parte da rede, porque através da rede se capacita também. Muitos órgãos, inclusive o Poder Judiciário, promove capacitação em de gênero, é muito importante. Um profissional, seja membro da OAB, seja de outra entidade ou organização, né, organismo, que isso faça diferença na hora do seu trabalho, como a doutora Vanessa falou, a perspectiva de gênero que faz a diferença no trabalho, é o atuar com perspectiva de gênero e a capacitação, e eu acredito também de todos. Só da OAB, obviamente, mas é muito importante acontecer. E a OAB é sempre bem-vinda a essa rede de proteção às mulheres. Obrigado, Lúcia. Existe uma outra pergunta aqui, e que eu vou formular junto com algumas outras que já foram encaminhadas. Diante do cenário de desaparelhamento, da falta de serviços, a pergunta que se faz a Ellen é assim, como é que os juízes e as juízas podem atuar e qual a intervenção judicial possível para exigir do Estado a questão da estruturação de políticas públicas nesta área? Há também uma questão aqui que diz que muitas vezes o judiciário ele é visto como alguém distante e que, por vezes, alguém que cobra as atividades dos outros. Vejo que uma das perguntas pede a participação ativa e como é que os juízes e juízas, o judiciário poderia responder a essa falta de serviços. A outra diz que o judiciário ali é um dos que cobra os serviços dos demais. E aí, o que implica isso nessa formação de rede? A Lúcia já falou sobre essa questão da horizontalidade, né? Mas então eu vou passar essa pergunta a Ellen. Poderia nos responder, Ellen, por favor? Como a Lúcia disse, né, não há essa hierarquia, né, entre o Poder Judiciário e os demais integrantes da rede. O Poder Judiciário é um órgão integrante da rede, né? E a gente pode contribuir com a rede, né, trabalhando nessa interseccionalidade, fazendo a integração entre todos os órgãos da rede e ajudando na capacitação, né, que é o mais importante para o fortalecimento dessa rede. Então, a gente está sempre junto ali, e nessa questão da falta de aparelhamento, cabe ao Poder Judiciário, né, atuar junto aos gestores, primeiramente, né, de forma extraprocessual, né? A gente aqui faz reuniões de rede de forma constante, a COEM do nosso tribunal também está sempre em contato com a rede, possibilita essas interações e tentar, né, conscientizar da importância
de manutenção dos serviços oferecidos e tentar conscientizar da necessidade de oferecimento de outros serviços. E quando isso não acontece de forma voluntária, né, por parte dos gestores, cabe, então, a participação do Ministério Público, né, ajuizando as ações devidas para que esses serviços sejam oferecidos e colocados à disposição da população. A gente percebe hoje muitas leis estaduais e municipais criando os serviços, implementando a rede, mas a gente percebe que a execução dessas leis fica a um segundo plano, né? Hoje a questão da violência doméstica é uma pauta positiva, então muitos políticos têm isso como plataforma de atuação e se limitam a elaborar leis e não dão condições de execução posterior. Então, a gente tem que atuar junto, tentando o convencimento desses gestores públicos e, caso esse convencimento não ocorra, tentar, através do Ministério Público, que essas políticas públicas sejam colocadas em prática. Mas agora, o judiciário ele tem que estar aberto e à disposição para receber essa rede, entender as dificuldades dessa rede, ajudar nessas dificuldades e fazer a integração e a capacitação desses agentes. Obrigado, Ellen. Temos aqui mais uma pergunta, são duas perguntas na realidade. A Vanessa já respondeu parte delas, a Ellen, a Lúcia, mas eu vou reforçar novamente com essa pergunta, tudo aquilo que foi dito. Eu vou pedir a Vanessa que possa nos responder, que a pergunta que se faz é assim: quem tem essa responsabilidade de integrar a rede, né, o judiciário tem a obrigação de integrar a rede, e se existe diferença de rede de enfrentamento e equipe multidisciplinar. Gostaria que a Vanessa pudesse nos ajudar com essa pergunta, com a resposta necessária. Obrigada, doutor Álvaro. Eu vou falar e depois eu gostaria que a doutora Ellen e a doutora Lúcia também falassem, né, sobre isso. No meu ver, nós não temos essa obrigação. Mas como nós não temos alguém que está ocupando esse espaço, nós estamos, né, nesse momento, enquanto as redes não estão constituídas, fazendo esse papel. Na verdade, ninguém está à frente, como a doutora Lúcia bem disse, da horizontalidade, ela se dá, inclusive, nessa constituição de rede, né? Nós não temos uma coordenação, não existe alguém responsável. Essa intersetorialidade, né, a articulação, a reunião constante, que todo mundo fala, que todo mundo se escuta, que todo mundo não esteja na defensiva, né? E a partir disso, inicia um cotidiano de reuniões, né? Uma familiaridade com isso, construir esse protocolo, esse fluxo, e, portanto, não existe, né? Nós não temos essa responsabilidade, mas nós, em algumas situações, nós fazemos, tá? Porque as mulheres precisam, né, os processos estão aí, cada vez maior o volume, então precisa-se ocupar esse espaço e fazer ter essa prática. Sobre a rede de enfrentamento, é algo bem pertinente essa pergunta, porque muitas vezes se confunde a rede de enfrentamento com a rede de atendimento. A rede de atendimento, ela está dentro da rede de enfrentamento. A rede de enfrentamento, ela tem a questão da prevenção, o combate à violência, que são os grupos reflexivos, né, o atendimento ao autor de violência, o combate, né, a punição dessa violência, tem a garantia de direitos e a rede de atendimento. Mas acontece que tem a maior participação da equipe, né, multidisciplinar, acontece dentro da rede de atendimento, porque é a junção, né, onde estão juntos os serviços especializados ou não do atendimento à violência contra a mulher. Enquanto da rede de atendimento é uma política maior, mais ampla, que geralmente ela é tomada pelos gestores, são os gestores que ficam à frente, os organismos de políticas para as mulheres, e como já foi dito, cada vez menos a gente tem visto, né, existiam antes, e no decorrer do tempo, com essas alternâncias de governo que a doutora Ellen pontuou, acabam sendo desestruturados, né, sendo tirada a sua importância, né, acabam sendo
desestruturado mesmo, devido à falta de prioridade dessas pautas, né, da questão das mulheres. Então, a minha opinião, o que eu penso é isso, mas eu gostaria também de ouvir a doutora Ellen e a doutora Lúcia sobre a questão dessa responsabilidade da rede. Tá. Antes de passar a palavra, então, a Ellen e a Lúcia, eu peço desculpas à Vanessa por considerar a sua fala já como as considerações finais, porque estão me cobrando já a finalização da oficina. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Nós falaríamos disso, eu tenho certeza, a tarde toda, e ainda seria pouco, né? Mas então vou passar a palavra a Ellen para as considerações finais. Na sequência, a colega Lúcia também para as suas considerações finais, e aí volte a mim só para o término de nossa oficina. Obrigado. Pois não. Fique à vontade. Claro, fique à vontade. Sem agradecer a vocês, doutor Álvaro, doutora Ellen, doutora Lúcia, pelo carinho, pelo companheirismo, que foi a construção dessa da oficina número 5, meu nome, acredito que o nome da Sandra também, né, como equipe multidisciplinar, nós nos sentimos acolhidas, e muito, muito gratidão por vocês. Obrigado, gente. Vamos lá então, Ellen, para as considerações finais. Lúcia. Essa questão do Poder Judiciário, né, eu penso como a Vanessa. Na verdade, o Poder Judiciário, como eu disse, é um órgão integrante da rede, né, e geralmente ele toma a frente de realizar essa integração, porque como ele recebe o processo, recebe a vítima, recebe o autor ao final, ele precisa ter conhecimento dessa rede para os encaminhamentos devidos. Mas estamos todos no mesmo patamar e essa iniciativa fica, acho que, por critério de facilidade e de ser mais atendido, né, em determinadas situações. Para finalizar aqui, eu quero também agradecer aos colegas, foi um prazer estar trabalhando mais perto com vocês, construir essa 5ª oficina, e a todos que estão nos acompanhando, né, que atuam no Poder Judiciário, que atuam nos mais diversos órgãos de combate à violência doméstica, eu chamo a todos para construir, para trabalhar na construção e no fortalecimento dessa rede, porque faz a diferença na vida das pessoas envolvidas nesse complexo processo de violência doméstica, né? A gente percebe que a maioria, de 30% a 40% das vítimas deseja manter o relacionamento, mesmo aqueles que não desejam manter o relacionamento vão construir outros relacionamentos, e se a gente der possibilidades dessa vítima e desse autor sofrer uma transformação através do apoio que a rede pode oferecer, a gente vai estar contribuindo para uma sociedade melhor e sem violência, né? É isso que a gente espera. Obrigada a todos. Obrigada, Ellen. Lúcia, por favor. Bem rápido, né? Porque ela está atrasa realmente na questão, e eu já até agradeci lá no início, ainda bem, mas é só para responder a pergunta aí do Vanessa, o meu posicionamento, porque eu acredito que essa questão da obrigação, como se coloca, isso vai de cada profissional. O que eu posso dizer é que eu me sinto obrigada a isso, a colaborar do jeito que for possível, e eu estou tentando fazer isso da melhor forma possível para o enfrentamento à violência, o fortalecimento da rede, e também digo que não é só o meu trabalho, é toda a equipe, né, que está na 2ª vara, o presidente do tribunal, o corregedor, o coordenador da Coordenadoria Estadual da Mulher daqui do Maranhão, a Escola da Magistratura, porque constantemente estamos realizando atividades para fortalecimento da rede, inclusive com material, confecção de material pelo Poder Judiciário, para que a gente possa distribuir à rede, porque também deveria estar na pauta constante dos nossos governantes, né, dos nossos líderes, né, executivos, mas não está, e na ausência deles, nós estamos sim fazendo esse trabalho. Obrigada, gente, tudo de bom para vocês, viu? Um grande prazer.
Igualmente, muito obrigado pela participação, Ellen, Vanessa, Lúcia. Nós estamos chegando ao fim. Muito obrigado à participação de você que está aqui conosco nesta oficina. Continuamos juntos nessa luta. Vamos em frente. Obrigada, gente.